mas ainda assim essa questão do repost, o CFM limita a 2 por semestre. Os médicos são processados por suposto erro médico, mas não é erro, às vezes são intercorrências, coisas que teriam acontecido com qualquer profissional que estivesse atuando naquele momento. Olá, seja muito bem-vindo ao Na ProaCast, o podcast para médicos que desejam construir a autoridade e crescer com ética e estratégia no consultório e no digital, sem perder a ética ou o propósito da medicina. E hoje eu vou falar sobre um tema que é essencial para a nossa atuação como médicos. A gente vai falar um tema que alguns preferem evitar até o dia que ele se torna inevitável, que é a segurança jurídica na prática médica. Consultório, prontuário, telemedicina, marketing nas redes sociais, comunicação com pacientes. Tudo isso faz parte da rotina médica hoje, mas também envolve responsabilidades legais que muitos profissionais ainda desconhecem ou subestimam. E muitas vezes os problemas não surgem por má prática, mas por falhas simples de orientação, documentação ou comunicação que poderiam ser evitadas. E nessa conversa a gente vai abordar sobre como o médico pode se proteger juridicamente no dia a dia da profissão. A gente vai falar dúvidas reais sobre termo de consentimento, cuidados jurídicos de telemedicina, o que o médico pode e o que não pode fazer no marketing médico. E para essa conversa eu recebo Carolina Pessoa de Medeiros, ela que é advogada, graduada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, com pós-graduação em Direito Público pela Escola Superior de Magistratura de Pernambuco. Também tem especializações em Direito Médico, Saúde Suplementar, em vários institutos. Eu vi Luiz Mário Moutinho, Ensino Samantha Takahashi, além de formação em Direito Médico pelo Instituto Paulista de Direito Médico e da Saúde. Na prática, Carolina atua diretamente na defesa de médicos, acompanhando casos, orientando profissionais e ajudando a estruturar práticas que reduzem riscos jurídicos no exercício da medicina. A gente vai falar sobre os erros mais comuns que poderiam ser evitados e sobre como médicos podem se proteger melhor no consultório e também no digital. Carolina, seja muito bem-vinda ao Na ProaCast. Obrigada, André, é um prazer estar aqui. Então vamos falar sobre isso, sobre a questão de... Tem um detalhe que é muito importante, que eu vejo, eu tenho mais de 16 anos de formada, e fora o tempo que a gente estuda medicina, mas o que na prática a gente vê que os médicos, eles podem ser mais processados, mas não por uma falha técnica, mas por uma falta de comunicação. Outras estratégias ou outros cuidados que a gente não tem dentro da nossa comunicação, dentro da jornada do paciente. Às vezes até porque a gente quer cuidar e fazer tudo pelo outro, mas sem pensar na proteção jurídica e ética que a gente pode ter. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco de forma bem aberta sobre como que a gente pode se proteger juridicamente no consultório, nesse ambiente médico que a gente vive. Tem gente que acha que é só um papel que vai proteger a gente. E fala como é que a gente pode tomar esses cuidados na nossa prática. Em primeiro lugar, eu sempre falo que o prontuário é o melhor amigo do médico. Um prontuário bem feito, ele ajuda muito. Inclusive, em defesas médicas. Muitas vezes, o médico, as perícias nos processos não podem ser realizadas de forma direta. Então, eles são feitos de forma indireta, através dos documentos e dos prontuários. Então, uma orientação que eu sempre dou é prontuário legível, com todos os detalhes, anamnese, todas as intercorrências que aconteçam durante o tratamento, se o paciente aderiu ao tratamento. Então, a primeira orientação que eu dou é: faça um bom prontuário. Isso aí já vai ajudar sobremaneira, tanto em relação ao CRM,
como em relação às questões judiciais mesmo. Uma outra coisa que é fundamental é a elaboração de bons documentos médicos. Além do prontuário, um outro documento que é fundamental é o termo de consentimento livre e esclarecido. E, além dele, outros documentos que são fundamentais para uma clínica, para o exercer do médico, um bom contrato. Um contrato de prestação de serviços médicos, ele vai ajudar o médico tanto na questão de inadimplência, porque as regras já são estabelecidas desde o início. Também a questão de como já deixa estabelecido como vai ser o tratamento, a questão de atendimento do paciente, como o paciente deve se reportar ao médico, se através de WhatsApp, como é feito isso. Você, através do contrato, consegue delimitar todas essas questões que vão ser tratadas durante todo o tratamento do paciente. Pode ser também feito um termo de quitação, é importante para os profissionais de estética. Então, uma documentação bem feita ajuda muito. Uma outra coisa que é muito importante é realmente a relação estabelecida entre o médico e o paciente. Muitas vezes, a judicialização ela deixa de acontecer por conta de uma boa relação, uma escutativa, realmente ouvir o paciente. Isso é muito importante. Uma outra coisa que eu ressalto é o médico estar sempre atualizado, de acordo com os protocolos da especialidade dele e de acordo com as boas práticas médicas mesmo. Porque muitas vezes o que a gente busca evitar é uma declaração de imperícia futura. O médico, apesar de poder atuar em qualquer especialidade, ele tem, numa defesa, a gente tem que demonstrar que ele estava apto a exercer aquela atuação dele. Então, é muito importante que ele exerça o papel dele de acordo com os protocolos da sua especialidade. Uhum. Carolina, coisas que você pontuou aqui, que é a questão do prontuário, a gente não negligenciar o prontuário, o relacionamento, ter documentação quando for cabível, né, documentação, termo de consentimento e atualização constante. Algo que eu percebi muito na minha prática, porque como eu sou geriatra e paliativista, eu também ensino para outros médicos, para estudantes, residentes, eles tinham muito medo do contato com o paciente em cuidado paliativo e a gente precisa desmistificar isso no contexto de cuidado paliativo. E eu, nas minhas aulas, quando eu fui buscar uma forma de desmistificar, eu vi um jovem lá do CREMESP, de um estudante de medicina, que foi pesquisar as principais causas de processos éticos dentro do Conselho de Medicina de São Paulo e ele viu que a maioria dos processos éticos era por falta de comunicação, falha de comunicação do médico. E eu adquiri esse hábito de fazer sempre a escrita no prontuário e orientar muito bem para os residentes. Eu digo para eles, escreva como está o paciente, com quem você falou, qual grau de parentesco. Porque o que é que acontecia? Eu trabalhava também em hospital privado, na enfermaria, e ia um familiar do paciente que disse que o médico não passou. Aí tanto tem câmera, quanto também estava escrito com quem eu falei. Então, não tinha uma pessoa que falasse de mim porque eu não escrevi. Então, eu sempre fui muito cuidadosa com escrever, justamente para me proteger do ponto de vista jurídico. Não somente jurídico, porque nem sempre é levado para frente isso, mas para evitar esse desconforto da gente ter sido chamado, ter que ser chamado na ouvidoria, enfim, isso é muito desconfortável. E me conta o que é que você vê de erro médico, assim, que eles às vezes cometem sem perceber e que poderiam ser evitados dentro da tua prática de erros? A falta de atenção. Muitas vezes é falta de atenção. Outras vezes, os médicos são processados por suposto erro médico, mas não é erro. Às vezes são intercorrências, coisas que teriam acontecido com qualquer profissional que estivesse atuando naquele momento. E que muitas vezes, para o paciente ou para as pessoas leigas, eles não conseguem diferenciar.
Então, muitas vezes, a gente vê processos em que são colocados todos os médicos que atenderam aquele paciente, são colocados no polo passivo da demanda, e quando a gente vai destrinchar a atuação de cada médico, você vê que alguns dos médicos que estavam no polo passivo não têm nenhuma relação com o desfecho que levou ao processo. Então, muitas vezes, essa questão de comunicação mesmo e de saber diferenciar o que é um erro médico, o que é uma iatrogenia e uma consequência que decorre normalmente. Uma complicação que não era evitável, que foi feito de tudo e que a família, por uma falta de comunicação, ficou chateada e queria um ganho secundário, talvez. Exatamente. E aí, mais uma vez, a importância do prontuário, da comunicação prévia ao procedimento, e aí o termo de consentimento. Então, assim, mais uma vez, mostra que a documentação ela é fundamental para a proteção do médico. O termo de consentimento, quais são os principais procedimentos que devem existir? Porque, por exemplo, no consultório médico, a gente não vai fazer um termo de consentimento para o paciente fazer uma consulta. Então, seriam mais procedimentos cirúrgicos, plano de acompanhamento, que tem sido muito em alta dentro da medicina, telemedicina também, que a gente vai abordar. Então, em quais situações é necessário um termo de consentimento? Cuidado paliativo é uma grande discussão. Essa questão do termo de consentimento, a gente pode até falar um pouquinho mais à parte, mas em quais situações que é necessário um termo de consentimento para o médico? Veja, de acordo com o CFM, no artigo 22 do Código de Ética Médica, ele diz que o paciente deve ser informado sempre. Agora, essa informação não necessariamente precisa ser através de um documento. Em procedimentos mais simples, pode ser verbal e registrado em prontuário. Então, você orienta seu paciente, esclarece todas as possibilidades de tratamento e aí você orienta e registra em prontuário. Em procedimentos mais complexos, realmente vai precisar de um termo de consentimento escrito. E aí nele você tem que ter a qualificação do paciente, a enfermidade ou a questão estética, as possibilidades de tratamento alternativos, a questão de possíveis complicações, depois da decisão dele, quais seriam as consequências caso ele não queira fazer aquele procedimento. Então, tudo isso tem que estar previsto. Agora, como eu te disse, para os casos mais simples, não precisa, precisa, mas pode ser verbal e registrado em prontuário. Para medicações, algumas medicações mais complexas e que possam, ou que seja off-label, ou que vai impactar de forma de sobremaneira a vida do paciente, esses medicamentos eu oriento que faça termo de consentimento escrito. Mas na vida normal, assim, para medicações normais, essas coisas seria inviável um termo de consentimento escrito, né? O Mounjaro precisaria, por exemplo? Não. O Mounjaro, ele precisa no protocolo, porque ele não é só a aplicação do Mounjaro, né? O uso do Mounjaro, ele é todo um protocolo, e aí geralmente nesse protocolo tem que ter contrato pelo Código de Defesa do Consumidor, e aí teria contrato, termo de consentimento, isso tudo, até por conta das possíveis intercorrências. Dentro do programa de acompanhamento que você fala, né? Exatamente. O protocolo seria o plano de acompanhamento. Para quem não está familiarizado com o programa de acompanhamento, vou esclarecer aqui. Programa de acompanhamento é quando a gente vai fazer uma programação para esse paciente, que a gente vai buscar uma trajetória e de benefício para ele. Por exemplo, é uma trajetória para a gente buscar o emagrecimento. Aí a gente pode incluir consultas, equipe multidisciplinar e também as medicações dentro do programa de acompanhamento. É diferente de consultas isoladas e avulsas. Nesse programa, você vai estabelecer um período e você vai acompanhar esse paciente durante esse período para poder você conquistar melhor adesão ao tratamento e, consequentemente, melhor resultado, mas sem promessa vazia. Então, nesses casos, sim, o programa de acompanhamento é importante que a gente esteja com tudo muito claro através de um contrato e, inclusive, de rescisão, se acontecer algum internamento, precisa estar tudo muito bem previsto dentro do contrato. E é algo que é muito importante, porque o que é que eu vejo dentro do grupo de médicos? Tem médicos que, às vezes, eles querem, me manda um modelo de contrato.
Ou então me pega aí no GPT e faz um modelo de contrato. Me conta o que é que você tem visto, qual é o seu pensamento, você faz mentoria também, a gente estava até conversando antes sobre mentoria, que é um ambiente que nos impulsiona para cima, nos impulsiona para crescer, e algo que eu também digo, eu não saio mais do ambiente de mentoria, eu sou mentora e tenho um mentor também. Me conta o que é que você tem escutado dentro do meio de direito médico sobre os riscos que podem ocorrer de você pegar um modelo de um contrato ou você usar o GPT para isso. E qual a orientação que você dá para o médico que está precisando? Assim, eu já tenho a ideia, mas eu quero escutar da sua experiência. Primeiro, a gente vê muita falha no ChatGPT. Então, eu tive recentemente um caso que ele foi analisar o contrato e ele criou uma cláusula que não existia nesse contrato. Eu fui conferir, eu digo, mas não tem. E realmente, assim, ele não consegue fazer um contrato com a previsão de todas as possibilidades que podem acontecer. O raciocínio jurídico, ele não tem. Né? Ele consegue, é como o termo de consentimento também. Se você jogar para ele, pedir para ele gerar um termo de consentimento de alguma medicação ou de algum procedimento específico, ele vai gerar, mas ele não vai conseguir ter o raciocínio jurídico e ter a experiência jurídica para elaborar um documento seguro, tanto o contrato como o termo de consentimento. E aí a importância de um advogado que seja especialista na área, porque ele tem a vivência, ele tem a experiência e que vai conseguir minimizar os riscos da melhor forma possível. Uhum. Eu tenho o mesmo pensamento, viu, Carol, nesse sentido, porque chamo de Carol, gente, porque eu sou amiga dela já. Porque é o seguinte, a gente às vezes quer fazer tudo, não, é um modelo de contrato de alguém, um GPT, mas na hora que acontece alguma coisa, você vai consultar quem? Pois é. Vai consultar o GPT, ele vai te respaldar juridicamente, porque a gente vai sempre pensar no otimismo, que nada vai acontecer, mas se a família... Aí você vai querer consultar o advogado, aí o advogado vai dizer, quem fez esse contrato? Você fica numa saia justa muito grande. E eu concordo com você, é muito importante da gente poder se respaldar, da gente poder ter segurança, porque não tem nada que compre a minha paz, viu? Eu já lhe disse que, assim, é algo que eu digo, olha, da minha mentoria tem contrato, do plano de acompanhamento tem contrato, então, termo de consentimento também para telemedicina. E, então, se proteja, é o que eu digo para as pessoas. Cuidado com esse jeito, que às vezes a gente quer fazer, às vezes falta de tempo e vai, enfim. Aí, tem um ponto bem sensível dentro da medicina, Carol, que é sobre o charlatanismo na internet. Eu escuto muito médico dizendo, mas por que o CFM não pega os picaretas que fazem falsas promessas, que fazem medicações que não são comprovadas? E por que não existe essa regulação? Claro que você não vai responder pelo CFM, mas o que acontece assim para um médico de fato que não faz uma boa prática dentro da medicina, que isso causa muito incômodo para a gente e que exerce a medicina com ética? Assim, eles são blindados para isso? O que é que acontece? Explica aí o que é que você vê. Eu sei que eles têm muito marketing, muita comunicação adequada, mas conta os bastidores dessa experiência aí dos charlatões, né? Quando fala em charlatanismo, eles já cometem o erro, a infração ética de não poder divulgar ou medicamentos que não sejam autorizados pela Anvisa, procedimentos que não são autorizados pelo CFM. Então, além de infringir a publicidade médica, eles também infringem o Código de Ética, né? O que acontece é que o CFM não tem perna, não tem braço suficiente para fiscalizar todo mundo. Uma coisa que vem mudando e que a gente vem percebendo é a atuação da CODAME de forma mais reiterada. E eu acho, na minha opinião, é uma coisa que vai mudar.
À medida que as coisas vão até a inteligência artificial, para o lado bom, também está ajudando o CFM e a CODAME a buscarem essas publicidades indevidas e a buscar esses médicos que mancham a profissão, que é tão digna, né? E que também prejudica os médicos que agem de forma correta, porque isso é uma concorrência desleal, né? Mancha a medicina, de uma forma geral. Exatamente. E prejudica o médico que está atuando de forma correta, que faz a publicidade correta. Isso tudo atrapalha. Então, a gente tem essa observação de que a CODAME está cada vez mais atuante. O que seria a CODAME, para quem não conhece? A CODAME é o órgão do CFM que é responsável pela publicidade médica. Então, o que é que eu vejo é o seguinte, se alguém mandar esse perfil para a página do CFM, o que é que acontece? O que a gente vê gente falando repetidamente sobre antivacina, que promete milagre com pacientes que já tiveram Covid. Aquela época do Covid foi um caos. E até hoje ainda se fala sobre isso. Eu não quero entrar no mérito político de jeito nenhum. Eu quero entrar no mérito de protocolos com ozonioterapia, soroterapia, falsas promessas. Então, assim, às vezes é muito claro, gente, que tem milhões de seguidores. E por que essas pessoas não são punidas? A gente não vê isso, entendeu? Veja, tem dois vieses. Um é que pode não ter sido ainda finalizado o processo, porque como são processos sigilosos, ninguém tem acesso a esses processos, só o denunciante e denunciado e os advogados. Então, até que tenha uma punição, e aí para isso teria que ser ou a censura pública, ou uma das outras duas, que seria a suspensão por 30 dias, ou realmente a exclusão da medicina, né? Então, se for as duas outras punições, que seria a advertência em sentido estrito e também a censura, as pessoas não têm ciência disso. Então, esse é um dos pontos. A outra coisa essas denúncias, elas podem ser, primeiro, as denúncias feitas aos CRMs, elas não podem ser feitas de forma anônima. Porém, desde a nova resolução de publicidade médica, eles autorizaram que tenham um tipo de anonimato em relação a essas denúncias, em relação à publicidade. Quando essa publicidade chega no CRM, eles vão investigar. E aí podem ou chamar o médico para esclarecimento, ou realmente instaura a sindicância, aí dependendo do decorrer do que for apurado na sindicância, instaura-se um PEP, que é o procedimento realmente, ou não. E na prática demora muito ou é muito individualizada a avaliação? Varia muito, varia de CRM, varia, Pode demorar anos. Isso. Nossa, então assim, para os médicos que estão nos escutando, tem os bastidores que a gente não tem como saber se o charlatão está sendo denunciado, se está sendo investigado, se não está, mas existe uma forma de você denunciar quem está fazendo má prática dentro da medicina e dentro do marketing médico também. E por falar em marketing médico, como que o médico pode fazer uma publicidade, porque hoje em dia tem se falado muito em rede social e a gente está aparecendo, como que ele pode fazer uma publicidade de maneira ética? Tanto na divulgação, porque a gente sabe que teve a nova regra do marketing médico, tanto em relação à divulgação, quanto em relação, por exemplo, a quem fez pós-graduação. Tem muito essa dúvida, eu recebo demais. Ela fez pós-graduação em geriatria, mas ainda não tem o RQE e não pode divulgar que é especialista. Mas ele pode botar, por exemplo, atenção à saúde do idoso, algo que remete a esse cuidado com o idoso, ou ele teria que necessariamente colocar pós-graduado em geriatria, entre parênteses, bem caixa alta, não especialista. Conta com o que é que pode ser feito nessa condição de RQE. Primeiro, realmente, só é especialista quem tem o título e o RQE. Em relação à publicidade, em relação à pós-graduação, primeiro, ela ainda que não gere um RQE, um número de registro, ela tem que ser informada ao CFM, ao CRM, no caso, cada um ao CRM que é inscrito. Após essa informação,
recebe um documento, não é um registro, porque não recebe número, mas ele informa. A partir daí, ele pode divulgar a pós-graduação, mas com a observação de não especialista em caixa alta. Uma outra coisa que tem que ser observada, e aí atenção ao idoso, o médico que não é especialista, ele não pode induzir o paciente a erro. Então, ele não pode nem produzir conteúdo especificamente só sobre geriatria, nesse caso. Ele teria que falar sobre vários outros assuntos para que não induza o paciente em erro. Então, além de não poder realmente se intitular como especialista, por não ter o RQE, ele não pode nem produzir conteúdo só sobre geriatria. Nossa, mesmo se ele colocasse pós-graduado, não especialista, ainda assim. Ele teria que fazer genérico, tipo idoso, adulto, o que for. Exatamente. Por não ser especialista. Nossa, esse detalhe aí eu não sabia. Eu confesso que eu achava que, fez pós-graduação, você pode fazer uma página falando de atenção do idoso, né? Atenção ao idoso. Ele pode fazer também de atenção ao idoso, mas não só sobre atenção ao idoso. Que na prática, Carol, assim, eu acredito que a gente fala um pouco da nossa visão de mundo, pelo menos dentro da rede social. O que é que eu penso? Eu não falo somente sobre geriatria, eu falo um pouco de conteúdo de visão de mundo, um pouco da minha experiência. Claro que eu sou geriatra com RQE, mas assim, pensando em rede social, a gente não precisa falar somente sobre um assunto também. Mas aí não seria só essa questão de vida ou de entendimento sobre outras coisas, seria em relação à medicina. Quando for falar sobre medicina, não poderia falar só sobre geriatria, entendeu? Entendi. Isso acontece muito em relação à estética, né? Que é uma outra... As pessoas que não têm o RQE e produzem muito conteúdo só sobre estética, e aí não poderia, realmente tem que mudar. Mas em relação a realmente, hoje em dia os perfis geralmente são mistos. Né? Você não produz conteúdo só sobre aquela especialidade, você mostra a sua vida, seu dia a dia, e que é uma coisa que o CRM autoriza, que é você poder mostrar o seu dia a dia em consultório, a sua prática com seus clientes, desde que você não identifique paciente. Toda essa questão, ela faz parte da vivência do médico e pode ser mostrada no Instagram e nas redes sociais de uma forma geral. Muito interessante esse papel aí da pós-graduação e do tema abordado. Fiquei refletindo agora. Sobre essa questão da telemedicina, é algo que também a pandemia nos trouxe. Existe um termo de consentimento de telemedicina, que é importante, que é necessário existir, inclusive está previsto. Na previsão que eu vi, a gente poderia imprimir, o paciente assina e devolve. Nos termos, de uma forma geral, termo de consentimento de telemedicina, me conta o que é necessário ter, que é o objeto da telemedicina, os dados do paciente. Então, o que é necessário ter dentro dos termos? Porque eu já escutei essa pergunta. Como que pode ser feita essa documentação, e se existe alguma regra específica, além da que eu falei? E assim... além dos termos gerais que a gente fala também dentro do presencial, o que é necessário para um termo de telemedicina e como que pode ser formalizado isso? Realmente precisa de um termo específico para a telemedicina. E aí nele tem que constar que o paciente ele tem ciência de que não vai ser igual a uma consulta presencial, porque tem suas limitações óbvias. E além disso, precisa constar também que ele pode ser encaminhado para uma consulta presencial, caso o médico ache que é necessário, né? Esse documento ele pode ser realmente ou assinado pelo paciente, ou ele pode ser logo no início da consulta, lido para o paciente, e aí ele, na consulta de forma verbal, ele já acusa a ciência. Então pode ser logo no início da consulta, não precisa ser necessariamente por escrito. Gostei dessa sugestão, porque a gente tem paciente idoso, eu tenho na geriatria e pode haver limitações, seja para imprimir, seja para acessar o documento, seja para digitalizar e mandar de volta. Essa eu não sabia, eu sempre pedia para o paciente imprimir, assinar e mandava de volta
digitalizado e eu anexava dentro do meu prontuário. E a gente está quase terminando o nosso podcast, o NaProAcast. Eu queria saber sobre o marketing médico, que é importante a gente falar sobre isso. Quais são as práticas que têm maior risco ético ou jurídico dentro do marketing médico? Ainda bem que houve um avanço dentro do marketing médico. E claro que a gente está num processo de construção. Mas quais são as práticas que têm o maior risco ético e jurídico para o marketing médico que a gente tem que ficar atento? Hoje é muito importante evitar promessa de resultado. É uma coisa que a gente vê muito e desvirtua o que a relação médico-paciente, que é uma relação de meio e não de resultado. E muitas vezes nas redes sociais, não só, muito na parte de estética, mas não só na parte de estética. Essa questão de promessa de resultado é bem importante que o médico fique atento a isso na hora de produzir seu conteúdo. Uma outra coisa que aparece bastante é identificação de paciente. O paciente ele pode aparecer nas redes sociais do médico, mas desde que assine o termo, né, de autorização de imagem, e ele não pode ser identificado. Uma ressalva que a gente faz em relação à identificação é quando o paciente mesmo posta. E aí o médico reposta, e aí não tem como ele não identificar o paciente naquele caso. Mas presume-se que naquele momento, porque a fundamentação e o objetivo é o sigilo do paciente. Se ele mesmo postou, presume-se que ele aceitou. Então, naquele caso específico, não teria. Mas ainda assim, essa questão do repost, o CFM limita a 2 por semestre. Por semestre, eu não sabia não. Porque ele considera que o repost pode acontecer desde que não seja de forma reiterada. Essa foi... Pois é. 2 por semestre, ok. 2 por semestre. Olha aí, pessoal, 2 reposts por semestre. Essa eu não sabia. O principal, então, é não fazer promessa de resultados sem um conteúdo que seja educativo, tem que ser meramente educativo, e não assim, antes e depois, transforme-se dessa forma. O antes e depois, assim, muito se falou na liberação do antes e depois com a resolução nova, né? Mas, na verdade, o antes e depois ele foi liberado, mas com várias ressalvas, e que eu não vi ainda nenhum médico fazendo. Por quê? O antes e depois, hoje em dia, ele precisa foto de 4 pacientes do antes, depois a foto dos mesmos 4 pacientes depois, de preferência de idades diversas, para que você possa analisar os resultados. Porque, mais uma vez, o que o CFM busca vedar é essa promessa de resultado. Então, e outra coisa que eu não tenho visto, mas que precisa, é a informação de possíveis intercorrências do mesmo post. Então, teria que ter o antes, o depois, de 4 pacientes e a informação das possíveis intercorrências. O CFM ajudou porque ele disse que essas informações das intercorrências podem ser por texto. Não precisa necessariamente ser foto, e aí não precisa ser a foto do paciente, do paciente que está a foto dele lá. Pode ser de literatura médica, enfim. Mas o antes e depois não foi liberado de qualquer forma. Até porque o antes e depois, se for feito só com a foto do antes e a foto do depois, é infração ética do mesmo jeito. Nossa, olha, quem está escutando esse podcast deve estar surpreso, igual a mim, porque eu também nunca vi. A gente acaba replicando o que todo mundo está fazendo. O que é que veio dentro do meio médico do antes e depois? O antes e depois pode ser postado, desde que com finalidade educativa, mas essa história de ter 4 fotos do antes e 4 depois, eu não sabia. Talvez porque no meu meio é a geriatria e a gente não trabalha com essa parte estética, a gente trabalha muito com a transformação, com a melhora do paciente, a gente traz
não tem esse apelo, digamos assim, para o antes e o depois, dessa forma visual. Pois é, pessoal, essas regras a gente sabe que tem alguns avanços, sabe que tem alguns pontos que merecem atenção, melhorias, cuidados que a gente precisa ter, e a principal finalidade que a gente precisa ter é que a gente exerça a medicina com verdade, a medicina com ética, realmente ajudando o próximo, que essa é a nossa maior propaganda. Quando a gente faz muito bem feito, a gente consegue verdadeiramente transformar vidas e os pacientes indicam a gente fazendo um bom trabalho, a gente tem resultados sem precisar fazer uma apelação que a gente vê. E às vezes alguns fazem na inocência, sem ser má fé, outros fazem, né, com outra finalidade. Por último, antes da gente encerrar, eu quero falar sobre o WhatsApp. O WhatsApp tem sido, para alguns, um motivo de muita sobrecarga. E o que é que você poderia dar de conselhos do que a gente pode, das limitações do WhatsApp, como que a gente pode gerenciar melhor? Porque tem médico que verdadeiramente quer ajudar, mas às vezes a ajuda ao outro pode estar comprometendo a sua segurança ética e jurídica. Então, me conta assim, de forma bem detalhada sobre o WhatsApp, o que é que a gente pode fazer para a gente se proteger e para a gente poder ter uma segurança e paz também dentro do nosso cuidado. Primeiro, as pessoas têm que saber que médicos são pessoas, que têm família, que precisam dormir, que têm vida, né? Então, as pessoas não podem achar que ter o WhatsApp do médico é um acesso imediato e a qualquer momento. Essas questões eu oriento que sejam delimitadas desde o início, quando o paciente vem para você. E aí pode ser, como eu disse, ou através de contrato, ou mesmo que não faça um contrato, mas que sejam delimitadas todas essas questões realmente. Que alguns médicos preferem que o paciente entre em contato direto com o consultório, e aí, dependendo da situação, passa para o médico. Mas, enfim, a orientação é tanto em relação ética como ao Código de Defesa do Consumidor. As regras têm que estar claras e combinadas desde o início. Então, com isso, o médico explicando para o paciente essas questões e da melhor forma documentado, é uma segurança para o médico. E o que é que a gente pode fazer e o que não pode fazer dentro da orientação do WhatsApp? Não pode substituir consulta. O WhatsApp não é ambiente de consulta. Tanto que, para a telemedicina, existem as regras específicas de telemedicina. Então, em WhatsApp, você pode dar orientações gerais. E uma coisa que eu digo é, registre em prontuário. Ainda que você não esteja no momento, de alguma forma, poder registrar na hora, todas as orientações, todos os exames que você receber por WhatsApp e todas as orientações que forem dadas ao paciente, registre em prontuário. Porque aí você fica de uma forma garantida e assim, para estabelecer essa relação de forma clara. Uhum. Uma das situações que eu vivo dentro da geriatria, às vezes manda exame, uma cultura de urina, quer um antibiótico. E eu sempre falo que não é seguro nem para mim, nem para o paciente eu estar prescrevendo pelo WhatsApp, nem para a família. Por quê? Porque se esse paciente ele estiver grave, se ele estiver com alguma outra situação que eu não estou vendo, ele pode piorar só porque eu tratei uma cultura. E quando eu aprendi que a gente lidera dentro desse cuidado, a família respeita. Eu sempre digo, olha, não é seguro nem para mim, nem para você, nem para seu familiar eu prescrever por aqui sem avaliar. Precisa de uma avaliação, seja na emergência ou eu posso lhe ver ainda hoje, dependendo da minha disponibilidade de agenda. Mas esse é um exemplo dentro do WhatsApp. No momento que você acha que precisa prescrever, que você não está avaliando, que pode não trazer segurança,
Isso me trouxe muita paz dentro do cuidado e eu faço muito também a questão das regras. A minha secretária manda as regras do WhatsApp, a família concorda, e à medida que a família concordou, aí ela passa o meu WhatsApp pessoal que os pacientes têm acesso. Aí tem as regras, o tempo que eu vou responder, o horário, para eu não ficar dizer, não respondeu no domingo de noite. Aí eu digo, tá escrito nas regras. Nunca aconteceu isso, porque realmente eu faço tudo dessa forma organizada. De telemedicina, assim, eu sei que eu falei de último, mas só a plataforma da telemedicina, o WhatsApp não pode ser de plataforma, só para ficar bem claro para as pessoas, já pode ser o Google Meet ou qual mais, por exemplo? As plataformas autorizadas pelo CFM, e aí existem algumas que é o Google Meet ou o próprio prontuário eletrônico, que tem alguns que tem telemedicina. Só para ficar claro que o WhatsApp, você pode fazer alguma teleorientação mais breve, mas não uma teleconsulta pelo WhatsApp. A gente sabe que tem paciente que tem limitação, mas busque sempre fazer na plataforma sugerida pelo CFM. Carol, muito obrigada. A gente agradece muito a tua participação, o teu esclarecimento. Eu sei que a gente falar de direito médico é um tema muito amplo e não dá para esgotar esse tema. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os médicos que estão nos escutando e o seu contato para que as pessoas possam te acompanhar. Se você tiver algum contato, Instagram, fique à vontade para poder divulgar aqui o seu espaço. Certo. Primeiro, eu agradeço o convite. A mensagem que eu deixo é que vocês atentem ao prontuário, registrem tudo, que ajuda muito o advogado. E sempre trabalhem com amor à profissão, que é uma das profissões mais bonitas que existem e que eu tenho muito orgulho de defender os médicos. Para mim é uma alegria. E também orientá-los, para que nem sempre precisem de defesa, não é verdade? Então, muito obrigada. Meu contato no Instagram é Carolina Medeiros ADV. ADV. Isso. E fique à vontade para acompanhar, porque ela posta muito conteúdo sobre direito médico. Se quiser entrar em contato com ela também para poder tirar suas dúvidas, aproveita, porque ela é super acessível. Eu já conheço a Carol há muitos anos, e super competente, ética, estudiosa, sempre gosta de se atualizar, então você vai estar em segurança perguntando para ela, acompanhando os conteúdos dela. Então, Carolina Medeiros, ADV, ok? E para você que nos escutou até aqui, muito obrigada pela sua presença, pela sua escuta. Ativa as notificações e segue o nosso canal para você não perder nenhum episódio do NaProAcast. E compartilha também com o médico que precisa escutar esse conteúdo. Te vejo no próximo episódio.